Vamos abrir as nossas Bíblias no texto que já foi lido no culto no início, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Vamos ler até o versículo 13, a partir do versículo 1. Abra aí também a sua Bíblia para você acompanhar e participar desta leitura. Evangelho de São Lucas, capítulo 4. A versão que eu estou adotando é a atualizada. Eu pediria aos irmãos que não têm Bíblia atualizada, que dê um jeito de comprar uma Bíblia atualizada, porque normalmente a gente adota mais a atualizada. Não é que você não possa ter várias versões, é recomendável que os irmãos tenham várias versões, mas que traga a Bíblia atualizada, porque quando a gente faz a leitura, todos vão ler de uma só maneira, né? O texto é igual, que as palavras elas mudam de acordo com a versão, mas não muda o significado, nem o sentido é o mesmo, mas as palavras mudam. Então vamos ler a palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. O diabo é mentiroso desde o princípio, né, irmãos? Isso aqui é uma grande mentira dele. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passada que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Feche seus olhos, vamos orar e agradecer a Deus por esta palavra. Querido Deus, eterno Pai, nós estamos aqui nesta noite, neste culto de Santa Ceia, para relembrar o teu sacrifício, o sacrifício do teu Filho na cruz do Calvário. Em memória do Senhor, iremos celebrar a ceia, participar da mesma em comunhão, olhando para o passado, para o presente e também para o futuro. Que pedimos a tua bênção nesta noite sobre a tua igreja, todos os irmãos que estão aqui neste culto, aqueles que estão em casa ou que ouvirão essa mensagem em algum outro momento de sua vida. Que o teu Espírito fale profundamente aos nossos corações, através da tua poderosa palavra, e nos ajude a prosseguir a caminhada. Por fé nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, aqui nos versículos que nós acabamos de ler, Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao 13, fala sobre a tentação de Jesus. Nos versículos 1 e 2, está dito, está escrito, o evangelista Lucas escreveu as palavras de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando eles, teve fome. Jesus passou, a exemplo de Moisés, 40 dias sem comer. Muito tempo, né, irmãos? 40 dias é o limite máximo que um corpo pode resistir. Jesus, quando se ausentou ou deixou de se alimentar,
ele não deixou de se alimentar como Deus, embora ele também era Deus. Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele tinha as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Só que ele abre mão dos atributos divinos. Tanto é que ele tinha uma vida de íntima adoração, de comunhão com Deus, com o Pai. Ele sempre estava orando ao Pai, porque ele dependia do Pai. Ele dependia das orações. As orações lhe fortaleciam. E o texto deixa claro que após o batismo de Jesus, quando o Pai o confirma como seu filho amado, no batismo em que ele foi batizado por João Batista, ele foi levado para o deserto. E ele passa 40 dias lutando, batalhando espiritualmente. O texto diz que ele foi cheio do Espírito Santo. E voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, após ser batizado por João no Rio Jordão. E ele foi tentado durante os 40 dias. O texto deixa isso explícito para nós. E a tentação de Jesus não ocorreu apenas no final dos 40 dias. Ele foi tentado durante os 40 dias pelo diabo. Só que naqueles dias ele não se alimentou de coisa alguma. Só que ao final desses 40 dias, ele teve fome. Meus irmãos, as tentações de Jesus sugere para nós que lemos a Bíblia, que lemos a palavra, que meditamos no Evangelho, sugere caminhos alternativos, que, no fundo, reproduzem a tentação de Adão. E qual foi os caminhos alternativos? E a diferença é que Jesus Cristo não pecou, como Adão pecou. A diferença é que Jesus se manteve puro, íntegro, reto, e não cedeu à tentação, mesmo estando em ambientes diferentes. Jesus estava no deserto, faminto, durante 40 dias não se alimentou, e Adão estava no jardim, desfrutava diariamente da presença de Deus. Ambientes totalmente diferentes. Adão estava no lugar de paz, no lugar de refrigério, no lugar tranquilo, desfrutando da presença de Deus. Não obstante, ele não resistiu à tentação e pecou. Jesus estava num ambiente hostil, de provação, experiência pessoal, sendo fortalecido por Deus e pelo seu Santo Espírito, e ele resistiu à tentação e não pecou. Mas a tentação de Cristo sugere caminhos alternativos. E que caminhos alternativos são esses? A de trocar uma relação de dependência filial por um projeto autônomo. Todos aqueles que não vigiam e que caem em tentação, deixam de depender de Deus, de ter uma vida de intimidade com Deus, de relacionamento com Ele, de confiança nele, para ter as suas próprias convicções, o seu próprio projeto de vida, que sem dúvida nenhuma vai culminar num projeto de vida fracassada, porque a vida com pecado leva o homem ao fracasso, seja esse fracasso espiritual, emocional e até material. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Romanos, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então a tentação de Jesus nos ensina muito, sugere esse caminho alternativo. E eu quero orientar a amada igreja nessa noite a que não trilhe por esse caminho alternativo que o mundo oferece, que as tentações nos submetem, mas façamos sempre a opção de depender de Deus. Jesus Cristo, ele dependeu de Deus. A primeira coisa a notar a respeito dessa experiência da tentação é que a tentação de Jesus ocorre logo após o batismo. Está lá em Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, quando Jesus foi batizado. Jesus é levado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus ao deserto. E você sabe que deserto é símbolo de aridez. Deserto é símbolo de calor alto, de temperatura alta. Deserto, portanto, para nós, tem um aspecto negativo. Muita gente acha, você vai passar pelo deserto. E ao passar pelo deserto, a gente entende como provação, a gente entende como luta, como escassez, limitação. Deserto tem esse sentido, tem essa conotação para nós. E geralmente a gente atribui o deserto como algo depressivo, como algo deprimente, como algo ruim, que traz sofrimento, dor, angústia. Porém, biblicamente,
deserto é o lugar de uma experiência. Entenda bem o que eu estou lhe dizendo nessa noite. Embora para alguns que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a palavra, acham que deserto só traz coisa ruim, que deserto só traz aspecto negativo, eu quero lhe dizer nessa noite que o deserto para o crente traz um sentido de experiência necessária para o crescimento do crente, assim como foi com Jesus. Jesus, ele passou pelo deserto, foi a sua experiência pessoal. Ele tinha que passar por aquele momento de luta, de batalha, para ele crescer espiritualmente e se preparar para o grande ministério que ele exerceria após aqueles 40 dias. Ele começaria a operar maravilhas, milagres, prodígios, e caminharia para pregar o Evangelho, implantar o cristianismo e também morrer pelos pecadores. Então, deserto não é o final da nossa trajetória. Deserto não é lugar só de sofrimento, embora também saibamos que o deserto represente sofrimento, represente luta, mas também deserto é o lugar da sua experiência com Deus. Entenda bem o que eu estou lhe dizendo nessa noite. O deserto que nós passamos, muitas das vezes nos ajuda a crescer espiritualmente, a nos envolver mais com Deus, a crescer na maturidade espiritual e a perceber, a contemplar e a ver aquilo que Deus quer realizar através da nossa vida. Então, queridos, os detalhes das tentações de Jesus não são comuns, como qualquer outra tentação. Até porque ele era filho de Deus, ele é o filho de Deus. Porém, não significa que não tenha relevância para nós. Tem muita relevância para nós os detalhes da tentação de Jesus. E se aplica pelo princípio de que se o próprio Cristo foi cuidadoso e rejeitou as táticas do inimigo, nós também precisamos ser cuidadosos e rejeitar as tentações e as táticas do inimigo. Porque o inimigo das nossas almas, ele faz de tudo para nos levar ao pecado. O inimigo das nossas almas, ele tenta a todo momento, a todo instante, fracassar a nossa caminhada, impedir que a gente avance, impedir que nós cheguemos ao lugar que Cristo preparou para nós. Ele faz de tudo. Por isso que a Bíblia nos ensina a vigiar e orar, para que não caiamos em tentação. Jesus foi atento às artimanhas do inimigo. Jesus esteve atento às estratégias do diabo. E nós aprendemos com o exemplo de Cristo que eu e você, que a igreja de Jesus precisa estar atenta às estratégias que o inimigo usa para esfriar a igreja, para dividir a igreja, para enfraquecer a igreja, para afastar a igreja da comunhão, para afastar a igreja do caminho, da fé. E você faz parte dessa igreja, a igreja que vai morar no céu, e ela precisa ser uma igreja forte, vigilante, para não cair em tentação. Primeira coisa que nós vamos destacar aqui, que Jesus em sua solidão, ele passa 40 dias no deserto. Jesus passou 40 dias no deserto. Os israelitas, só para a gente fazer uma relação, eles passaram 40 anos também no deserto. E a grande maioria deles que saíram do Egito para a terra prometida, sucumbiram, porque pecaram, porque murmuraram, porque desobedeceram, porque caíram em tentação. Mas Jesus Cristo, que é o perfeito israelita, ele passou 40 dias no deserto e ele vence as tentações mais fortes que o homem poderia suportar. Há outro significado: Jesus, nas condições mais adversas, venceu a tentação. Por outro lado, Adão, nas condições mais favoráveis, sucumbiu, pereceu, se afastou de Deus, pecou, e o pecado de Adão passou a toda a humanidade. Aprendamos com Jesus Cristo nesta noite. Tentado nós somos, mas não há tentação que a gente não possa vencer. Não há tentação que a gente não possa passar por cima dela. Não há tentação que com a ajuda de Cristo a gente não vença na autoridade do nome de Jesus. Sozinho você não vai vencer. Sozinha você não vai vencer. Mas se você colocar Cristo na tua vida, Cristo na tua frente, Ele vai te fortalecer e compreender que nós somos tentados, mas jamais derrotados na autoridade do nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Amado, Jesus Cristo, ao se encarnar, Ele passou 9 meses no ventre da sua mãe, no ventre materno. Ele passou, depois que nasceu, 30 anos no anonimato.
A Bíblia não fala muito sobre o período de Jesus, da infância até a fase adulta, excetuando daquele período em que ele tinha 12 anos de idade, em que ele volta de Jerusalém e retorna para estar entre os doutores da lei, para discutir a lei. Mas tirando disso, a Bíblia silencia. Ele passou 30 anos no anonimato, mas ele prefere, depois desses 30 anos, quando chegou a hora dele iniciar o seu ministério, passar 40 dias em silêncio, 40 dias em solidão, sozinho. Não havia a companhia dos discípulos, não havia a companhia da sua mãe, dos seus irmãos. Estava sozinho. Imagine, onde Jesus dormia, onde ele passava a noite. Não tinha alimento, sozinho na solidão. Como homem, ele precisava dessa solidão. Esses 40 dias no deserto, ele estava se preparando para a sua estratégia ministerial. Isso diz muito para nós, para mim e para você. Porque o mundo em que nós vivemos hoje, a pós-modernidade, nos enche de trabalho, de tarefas, de estudos, de lazer, de tanta ocupação, que nós não temos tempo para ouvir a voz da nossa consciência, que nós não temos tempo de ouvir principalmente a voz de Deus falando conosco. Olhe para o exemplo de Cristo. Quando ele foi começar o seu ministério, ele passou 40 dias no deserto, 40 dias na solidão, 40 dias sozinho no deserto, para crescer, para desenvolver a intimidade com Deus. Quanta oração, quanto tempo dedicado a Deus. E esse mundo que nós vivemos, que nós chamamos de mundo pós-moderno, ou pós-modernidade, tira o tempo que nós deveríamos estar ouvindo a nossa consciência, ouvindo o nosso intelecto, ouvindo a nossa emoção e ouvindo principalmente a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E a oração, meus irmãos, não é um monólogo em que nós nos ajoelhamos ou ficamos de pé, sentados, abrimos a nossa boca e começamos a verbalizar palavras. A oração não é um monólogo, ela é diferente de uma reza, em que as palavras são repetitivas. A oração é um diálogo. Eu costumo dizer isso quando prego sobre a oração. A oração é um diálogo que se estabelece entre o homem e Deus. E quando você diz: Pai, eu te amo, Cristo Jesus, eu te adoro, me dê força, me dê graça, perdoe as minhas falhas e as minhas fraquezas, ouça o Espírito Santo falando contigo. É preciso ouvir Deus falar. Talvez você não consiga ouvi-lo de forma audível. Meu filho, eu te amo. Talvez não tenhamos tantos privilégios para ouvir a voz de Deus clara, nítida, mas Ele fala na nossa mente, Ele fala no nosso coração, Ele fala no nosso entendimento. Quando você diz que o ama, Ele também diz: meu filho, eu te dou força, meu filho, eu te renovo, minha filha, eu te dou graça, a minha graça te basta. Ouça a voz de Deus falando contigo diariamente. Tire um momento a sós durante o teu dia, nem que seja 5 minutos, para você ouvir a sua voz, para você ouvir as tuas dificuldades, os teus problemas, olhar para dentro de você e dizer: eu tenho um Deus que me ajuda, eu tenho um Deus que me dá força, eu tenho um Deus que me capacita, eu tenho um Deus que me dá força para voar como as águias. Ouça a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E eu não tenho dúvida que durante aqueles dias, ali no deserto, Jesus ouviu a voz do Pai. E o Pai tem intenção de continuar falando com os seus filhos e com as suas filhas. Ele quer falar nesta noite, através da sua palavra, mas Ele quer falar contigo no teu trabalho amanhã. Ele quer falar contigo quando você estiver dentro do teu automóvel viajando. Ele quer falar contigo quando você reunir a sua família para cultuar, para celebrar, para adorar no culto doméstico. Em qualquer lugar, em qualquer situação, ouça a voz do Espírito Santo dizendo: eu te amo. Aleluia. E como é bom ouvir a voz de Deus quando estamos angustiados, atribulados, perplexos, às vezes até desanimados.
é bom ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus vem de encontro às nossas necessidades e revigora a nossa alma, fortalece as nossas emoções, e nós começamos a pular, a saltar, a saltitar de alegria, porque o Espírito Santo não despreza o seu povo, não despreza o seu filho. Aprendamos nesta noite, com esta palavra, a não transformar pedras em pães. É o deserto que você tem que enfrentar. Jesus, sendo tentado no ambiente do deserto pedregoso, terreno acidentado, vento seco, frio à noite, calor durante o dia, solidão, porque ele estava sozinho durante aqueles 40 dias. Agora veja Jesus, não aquele Jesus pintado, parecendo um europeu, mas veja aquele Jesus lá do Oriente Médio. Contemple aquele Jesus que o profeta Isaías disse que ele era sem formosura alguma. Contemple aquele Jesus sofrido, mas o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Depois de 40 dias andando pelo deserto, jejuando e sendo tentado, após aqueles 40 dias a batalha chega à esfera física, porque nós somos tentados na esfera física, na esfera mental e a espiritual. Primeira batalha é a esfera física, ele está faminto, corpo debilitado, com fome, a exaustão, 40 dias sem comer, e o diabo, que é estrategista, que sempre quer apontar o caminho mais fácil, da desobediência, da ingratidão, da infidelidade, quer apontar o caminho mais fácil, porque é o caminho que parece ser bom, mas o final dele é de tragédia, de destruição e de morte. Ele quer sempre apontar esse caminho mais fácil, porque a Bíblia diz que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas o caminho que conduz ao céu é estreito, é espinhoso, mas vale a pena andar neste caminho, porque o final dele é o final de glória. Bendito seja o nome do Senhor. E aí o diabo diz: se tu és o Filho de Deus, está lá no versículo 3 do capítulo 4 de Lucas, se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. O que Jesus via se transformava em uma sugestão: transforme esta pedra em pão. A sutileza da tentação é que ela vem pelas vias normais da existência do cotidiano. Jesus está sendo tentado no aspecto físico, ele está faminto. A tentação se apresenta como uma possibilidade natural: transforme isso em pão. Não transforme a pedra em pão. Ali para Jesus era o sentido literal, mas para nós pode ter outro sentido, e eu vou lhe explicar mais na frente. No versículo 4, Jesus mostra que a sua vida está pautada na palavra de Deus, e o diabo também conhecia a palavra de Deus, como ele conhece, mas Jesus é o autor da palavra, ele é o autor da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Isso lhe dá força para perceber e resistir à tentação. Meus irmãos, nós só resistiremos às tentações se estivermos firmados e fortalecidos na palavra de Deus, se a palavra estiver na nossa mente, no nosso coração. Por isso que muitos estão fracassando, porque não leem mais a Bíblia, não estudam mais a Bíblia. E o salmista disse muito categoricamente: escondi a tua palavra no meu coração. Está lá no Salmo de número 119. Para quê, salmista? Para eu não pecar contra ti. Só a palavra, ela é o antídoto para derrubar e destruir o pecado. Então Jesus conhecia a palavra e isso lhe deu força. A tentação era comer, ou seja, a tentação não era simplesmente comer. Ele estava à exaustão, estava chegando a hora dele comer, porque ele jejuaria de fato 40 dias. Mas a tentação não era só isso, era quebrar a aliança com Deus e usar o poder da mágica, porque ele tinha poder. O poder da mágica, transformar pedra em pão. Era o poder sobrenatural, e com isso estaria obedecendo à voz do inimigo. Mas Jesus, sabendo a palavra, conhecendo a palavra, ele cita a lei que está em Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, bendito seja o nome do Senhor.
mas de toda a palavra. No Evangelho de Lucas não tem essa expressão, mas no Evangelho de Mateus tem. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, é a palavra que saiu da boca de Deus. Por isso que João escreveu no capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós precisamos viver pela palavra. Bendito seja o nome do Senhor. A tentação era de usar o seu poder como mágica, como simples técnica para realizar os seus desejos, de não subordinar o emprego do seu poder ao projeto de Deus entre os homens. Ele realizaria muitos milagres, como de fato realizou, mas não era a hora ainda, não era para ouvir a voz do inimigo. Ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo e não pelo espírito do mal. Isso diz muito para mim e para você. A cada dia, na nossa caminhada, nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus e não pelo espírito do mal que existe neste mundo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aplicando esse aspecto da primeira fase da tentação, o aspecto físico. Jesus é tentado no físico, porque ele está faminto. Perceba que os icebergs, 90% deles estão debaixo d'água. Os 10% deles estão acima da água, mas os 10% e os 90% que estão abaixo d'água são da mesma consistência. O que se é na solidão é também na realidade. Jesus mostra para todos nós que ele estava na solidão, sozinho, no anonimato, mas ele faz a opção de não ceder à tentação. Isso eu aprendo muito, meus irmãos, porque o que nós somos sozinhos, nós somos na realidade. Se você é um crente fiel aqui em Bacabal, você será em qualquer lugar onde você estiver. Se você é um crente fiel na igreja, você o será em qualquer lugar onde você estiver, por esse mundo afora, sozinho ou acompanhado, você continuará sendo crente fiel, porque aquilo que você é em público, você é quando está no anonimato, você é quando está sozinho. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O que nós aprendemos com essa metáfora é que aquilo que está escondido, que não está revelado, Deus está tudo às claras para ele, porque ninguém consegue se esconder de Deus. Ele está presente entre nós aqui, mas se você for para qualquer outro lugar, ele é onipresente, é um dos atributos de Deus. Por isso que nós temos que vigiar e orar para não entrar em tentação e ser crente de verdade em qualquer lugar e em qualquer situação. Bendito seja o nome do Senhor. Não transforme as pedras em pães, pois nossa imaginação do pensamento significa que nós podemos vencer a imaginação corrupta, significa que nós podemos vencer o fracasso, significa que nós podemos vencer os nossos medos, porque Deus, ele não nos deixa sozinho, e ele nos capacita na autoridade que há no nome dele a vencer qualquer tipo de tentação, porque se Jesus venceu, ele diz: eu também darei poder a vocês, coisas maiores do que aquelas que eu fiz, vocês também poderão fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Então o crente, ele só fracassa na vida espiritual se ele quiser. Pastor, como é que o senhor diz isso? É porque se ele não vigiar, ele pode fracassar. Se ele não estiver com a palavra no coração para dizer não ao pecado, dizer não a qualquer tipo de tentação, a tentação vai ser mais forte do que ele, o pecado vai ser mais forte do que ele. Mas se ele guardar essa palavra, ele vai vencer toda a tentação e todo o mal na autoridade que há no nome de Jesus. E Jesus tem interesse de você ser vencedor. Jesus quer que você seja vencedor. Vamos para a segunda etapa da tentação de Jesus, que está no versículo 5 a 8. Deixa eu ler para o meu irmão, versículo 5 a 8 de Lucas 4. E elevando-se, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória deste reino, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Bendito seja o nome do Senhor.
Há um escritor que diz que, não me recordo o nome dele agora, que a segunda tentação de Jesus é uma espécie de visão. Não aconteceu de forma literal. O diabo se apresentou a ele e disse: olha, se tu me adorares, tudo que tu estás vendo aqui eu te dou. Esse escritor diz que foi uma imaginação, uma visão que Jesus teve na sua mente. Jesus está vendo aquelas cidades lá embaixo, que de fato são tudo que pertence, tudo que está neste mundo físico, é de Jesus. Ele é o dono de tudo isso aqui. Todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Tudo que existe nesse universo, a natureza, a fauna, a flora, os rios, os mares, os oceanos, os lagos, os animais, tudo é de Deus. Tudo pertence a Ele. E quando Deus nos dá, nós estamos apenas exercendo a mordomia, administrando aquilo que pertence a Ele. E Ele é bom e nos dá para nós administrarmos bem para a glória dEle. Mas tudo que nós temos pertence a Ele, inclusive a nossa vida e o nosso coração. Nós somos dEle, bendito seja o nome do Senhor. Então o diabo está mentindo. Mas imaginemos que Jesus está olhando para aquelas cidades da época, cidade de Jerusalém, de Damasco, de Antioquia, de Alexandria, de Atenas, de Roma e tantas outras. E o inimigo dá essa proposta, faz essa proposta para Jesus: tudo isso eu te darei, mentindo ele. Ele é um enganador, mentiroso. E Jesus diz, claro que Jesus mais uma vez cita a palavra, só está escrito lá em Deuteronômio: só ao Senhor teu Deus adorarás. Glória a Deus. O aspecto da adoração é um aspecto espiritual. O inimigo está tentando atrapalhar o propósito de Deus e o plano de Deus, porque se Jesus tivesse lhe adorado naquele momento, tudo aquilo que havia sido planejado no céu cairia por terra. Mas Jesus, que veio para cumprir uma missão, vigiou. Isso eu quero lhe dizer também: você está nesse mundo para cumprir uma missão dada por Deus. Primeiro adorar o Senhor. Você é adorador, e o inimigo vai tentar lhe atrapalhar nesta missão. Depois você vai cumprir aquilo que Deus estabeleceu para você como instrumento dele aqui na terra, fazer alguma coisa que glorifique o seu nome, que exalte o seu reino, que faça com que as pessoas conheçam o Evangelho. O inimigo vai fazer de tudo para isso não acontecer. Mas a exemplo de Cristo, adore a Deus. Só Ele é digno de toda adoração, de todo louvor e de toda exaltação. O inimigo disse: eu não quero que você me adore publicamente, só quero que você deixe de lado essa ideia da cruz. Ele queria que Jesus abandonasse a ideia da cruz, que seria um momento de dor, de tormento, de angústia. Mas Jesus, amados, veio para ir à cruz, porque ele sabia que se ele não fosse à cruz, essa igreja não estaria aqui nesta noite participando da ceia do Senhor. O inimigo das nossas almas queria que Jesus Cristo abandonasse a ideia da cruz, mas por mais que a ideia da cruz trouxesse sofrimento e a própria morte de Cristo, ele não abandonou essa ideia e disse: vai-te, Satanás, só ao Senhor teu Deus adorarás, bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, assim como o inimigo mentiu, e ele pode, de fato, até oferecer coisas materiais para as pessoas, mas que ele vai cobrar um alto preço: o lago de fogo, o inferno, o tormento eterno. Então o diabo nos oferece poder, o diabo nos oferece glória neste mundo. Poder, glória. Poder é a capacidade de desenvolver seus projetos, de realizar suas ambições, sem olhar para o Cristo da cruz. Glória é o reconhecimento que os homens desejam nesta vida. Jesus abandonou tudo isso. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que ele tomou a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Tomou a forma de servo sendo Deus, sendo rei, tornou-se homem, humilhou-se, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas também diz o texto sagrado: mas Deus lhe exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e todo joelho um dia se prostrará diante desse nome. Glória a Deus. Rejeite a glória deste mundo, rejeite o poder deste mundo,
e abrace a cruz de Cristo. O Senhor diz na sua palavra: aquele que quiser seguir a mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Rejeite o poder, rejeite a glória, rejeite a fama, porque é isso que o inimigo quer: coisas aparentes, passageiras, efêmeras, mas continue sendo fiel a Deus, carregando a sua cruz, porque um dia, queridos, você vai trocar essa cruz por uma coroa de glória na eternidade. O caminho da cruz inclui a crucificação do desejo. O caminho da cruz, preste bem atenção no que eu anotei aqui. O caminho da cruz inclui a crucificação do desejo de ser reconhecido e respeitado. Nós queremos, no mundo de hoje, nesse mundo de comunicação, de redes sociais, ser respeitado, ser admirado, não é isso? A gente quer ser influenciador, quer estar na mídia. Cuidado com isso. Jesus diz na sua palavra que por causa do Evangelho nós seríamos odiados, nós seríamos perseguidos, nós seríamos maltratados. Não queira glória para si. Diga como disse o apóstolo Paulo: a glória, não me glorio, não me vanglorio, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não seja tentada de querer ser grande. Isso é uma tentação do inimigo nos tempos de hoje. Nesses tempos de visibilidade, de redes sociais, de internet, as pessoas querem se julgar grande. Seja pequeno, porque você, sendo pequeno, um dia você será exaltado pelo Deus Todo-Poderoso. Afaste-se do orgulho, afaste-se da vaidade. Tudo isso faz parte deste mundo pecaminoso. Carregue a sua cruz, seja crente de verdade, tenha comunhão com o Espírito Santo, seja humilde, seja fiel, seja pequeno, seja simples, porque Deus vai levantar e levar para Ele uma igreja transformada, que prima pela verdade do Evangelho. Crucifique seus desejos, crucifique seu orgulho, ande pelo caminho da cruz. E para encerrar, nós vamos falar da última tentação, que configura como as estratégias mais sutil de Satanás. Está no capítulo 9, aliás, no versículo 9 a 12. Imaginemos a cena. Jesus está agora em Jerusalém, no pináculo do templo, olhando para baixo. Ele vê aquela multidão necessitada, faminta. Pode ser que comece a pensar: o sucesso da minha missão depende do reconhecimento que as pessoas tiverem da minha verdadeira identidade. Possivelmente estivesse meditando no Salmo 91, que diz que contém uma promessa de proteção: dará ordem aos teus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Aqui é apenas uma imaginação. Estou apenas imaginando que Jesus estava passando pela sua cabeça. Está no pináculo do templo e contempla uma multidão necessitada de perdão, de reconciliação. Talvez aquela multidão precisasse de contemplar um milagre. E o diabo chega exatamente aí, nas suas estratégias, na aparência de luz, e arma uma cilada, uma tentação sutil, porque ele aprendeu a linguagem do crente. O diabo aprendeu a linguagem do crente. Qual é a linguagem do crente, irmãos? É a linguagem da Bíblia. O crente não anda com a Bíblia, o crente não vive com a Bíblia, o crente não carrega a Bíblia debaixo do sovaco, expressão bem popular. O crente anda com a Bíblia, guarda a Bíblia, vive pela Bíblia, lê a Bíblia diariamente, pelo menos é assim que deva ser. O diabo aprendeu a linguagem do crente, e Jesus, mais uma vez, tem que usar a Bíblia Sagrada para refutar a estratégia de Satanás. Porque Satanás diz que ele poderia se lançar lá de cima. Ele cita a Bíblia, ele cita o Salmo 91, versículo 11. Lança-te daqui de cima do pináculo do templo, porque Deus dará ordem aos teus anjos para que te proteja, para que nenhum mal te suceda.
Aí Jesus, sabendo da estratégia do inimigo, irmãos, o Satanás vai fazer de tudo para destruir a sua vida. Tem um provérbio popular que diz que vem como um sapatinho de algodão para enganar, para ludibriar, para fazer você não conseguir enxergar o perigo que você está tendo na vida. Foi assim com Jesus, e nós aprendemos na Bíblia. Então lança-te daqui abaixo, porque não vai acontecer nada. Ele está citando a Bíblia, mas Jesus, conhecendo as suas estratégias maléficas, cita mais uma vez a Bíblia Sagrada, no livro de Deuteronômio: não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Jesus aponta para a diferença entre poder e dever. Ele poderia se lançar, talvez ele desse ordem aos anjos para que ele guardasse, para que ele protegesse, para que nada de mal lhe acontecesse. Ele pode, mas ele tinha um dever, ele tinha uma missão. E era a missão de obedecer ao Pai, de resistir ao diabo. Como diz a Bíblia: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Meus irmãos, nós somos tentados. Se Jesus tivesse sido jogado do pináculo, talvez teria sido protegido. Porém, mesmo que fosse, isso não seria uma prova de que estivesse no caminho certo. Pelo contrário, seria o fim do seu ministério. Nós precisamos discernir as coisas de Deus, as coisas dos homens e as coisas do diabo. Nós estamos no mundo, mas temos que viver também no aspecto espiritual. Tenha a capacidade de discernir aquilo que é correto, aquilo que é certo e aquilo que é errado. O diabo é um estrategista. Ele tenta de tudo para atrapalhar a tua visão espiritual, para impedir que você consiga enxergar aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Então eu encerro dizendo para você: nós precisamos ter a mente de Cristo. Fique de pé, por favor. Nós precisamos ter a mente de Cristo para distinguir entre a verdade de Deus e a tentação atraente, sutil de Satanás. Analise aí na sua vida espiritual. O que é que o diabo tem lhe oferecido? Quais são as propostas? Quais são as estratégias para impedir a tua caminhada? Para impedir que você avance? Para impedir que você seja um crente dizimista, por exemplo? Um crente que coopere com a obra de Deus? Ele cria estratégia, ele cria mentira, ele usa pessoas para impedir que você tenha uma vida de oração, para impedir que você deixe de acreditar nas grandezas e nas proezas de Deus. Ele vai trazer todo tipo de mentira, todo tipo de engodo, todo tipo de engano. Tenha o discernimento. Você está no caminho que te leva ao céu de glória. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tenha sabedoria. Tiago diz: se você tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá deliberadamente. Ele é o autor da sabedoria. E a Bíblia diz em Provérbios que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nós estamos numa batalha, queridos, numa guerra espiritual, mas nós não estamos sozinhos. Maior é aquele que está conosco do que o nosso adversário. Mas de fato nós precisamos estar com esse Senhor da nossa vida, sendo guiado pelo seu Espírito, como foi Jesus Cristo quando esteve aqui como homem. Ele foi guiado pelo Cristo. A vitória de Cristo na sua tentação, nas 3 fases da tentação, sobre o inimigo no deserto, foi decisiva. Mas eu quero dizer que assim como ele venceu, você, eu e todos nós, se continuarmos firmes na palavra, também venceremos. Pegue na mão do seu irmão e diga: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Mas nós estamos num confronto diário. Todo dia nós somos tentados. Todo dia nós somos tentados. Mas não ceda à tentação. Resista, como diz o texto sagrado: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém, meus irmãos? Guarde essa palavra no seu coração. A exemplo de Cristo, que venceu na mente, que venceu no espírito e que venceu na carne, seja vencedor também. Não ceda à tentação da carne, não ceda à tentação da alma, dizendo que você é fraco, que você não vai conquistar, que você não vai vencer.
Não ceda à tentação da carne e atenda aos apelos do homem natural. Você está na natureza, mas o Espírito Santo está dentro de você. Bendito seja o nome do Senhor.